Começamos? E aí, já tem alguém? Gente, boa tarde para quem chegou agora. Duas pessoas. A gente vai fazer nossa primeira live de verdade, né? A gente tentou se encontrar aí no sábado, só que deu um pequeno probleminha na conexão. Então, não consegui me apresentar direito para vocês, a gente não conseguiu conversar muito bem, né? Mas para quem está chegando agora e não me conhece, não conheceu lá no sábado, meu nome é Anne, eu sou professora de redação já há um tempinho, né? E aí eu recebi um convite maravilhoso do Thiago e da Ju para fazer parte do grupo de tudo sobre paz, que é um ambiente que eu me reconheci 100%. Né? Eu falei que até quando eu comecei a dar aula, eu dava umas consultadas assim, no blog deles para ver se estava tudo ok, sabe? Então foi muito legal receber esse convite, que a gente tem em comum o que há de mais importante para mim, sendo professora, né? Que é democratizar o acesso à universidade. Eu acho que as coisas só fazem sentido quando a gente pega o nosso conhecimento e leva para quem precisa de verdade, sabe? E não é à toa que o nosso tema de hoje é algo nesse sentido, é algo muito parecido com isso, tá? Antes de começar a falar necessariamente sobre o conteúdo, eu quero já dar algumas informações para vocês. E aí eu vou repetir ao final da live, porque tem muita gente que chega atrasada e depois fica perguntando muitas vezes aí pra gente. Mas olha só, esse tema que a gente vai trabalhar hoje é o tema do PAS 2 de 2013, tá? O tema é Conhecimento e Responsabilidade Social. E a nossa proposta já está no site, já faz alguns dias. E por conta disso, o nosso prazo vai ser um pouquinho mais curto para vocês entregarem. Então a gente vai ter só até o dia 29 para fazer a entrega dessa redação, ou seja, amanhã. Vocês podem entregar até amanhã, às 11h59. Vocês vão fazer a entrega dessa redação no site, na plataforma que o Thiago apresentou para vocês no sábado. Eu vou mostrar para vocês direitinho como vocês vão fazer daqui a pouco, mas para quem já está familiarizado, você vai entrar na plataforma, fazer seu login, vai clicar lá na aba de redação e aí você vai ter a opção de anexar o arquivo, que você vai anexar em PDF, que também vou ensinar para vocês como vocês vão consertar, tá? Então, vamos lá. Vamos passar aqui. Nosso conteúdo, nosso tema de hoje é conhecimento e responsabilidade social. Como eu já comentei com vocês, que quem acompanha o site já sabe, né? E aqui eu quero dar uma explanada muito breve sobre os conceitos que a gente tem para trabalhar isso aí. Antes de pensar na redação em si, o tema, conhecimento e responsabilidade social, tá? Antes da gente pensar nos conceitos prévios, a gente precisa saber o seguinte: a nossa redação, ela deve ser o nosso norte o tempo inteiro, tá? O tema da nossa redação não deve ser esquecido nunca. Então, o que você tem que fazer? Eu dou sempre uma dica para os meus alunos. Gente, eles vão pegar o seu tema de redação, vai pegar uma caneta e circular as palavras-chave. Então, se o tema é conhecimento e responsabilidade social, já fica fácil, porque o tema é feito de palavras-chave. Você não pode perder essas duas expressões da sua mente em nenhum momento enquanto você produz ali o seu texto. Então, palavras-chave, conhecimento. Segunda expressão-chave, responsabilidade social. Como você pode linkar essas duas coisas? É desse jeito que você vai construir sua redação. Tem pergunta aí, Lombardi? Estão perguntando se é 11h59 da manhã ou... Não, da noite, 23h59. Vocês podem fazer até amanhã à noite, tá? Então, a gente vai ter aqui duas questões importantes a serem pensadas como norte para vocês, tá? Como e o que é o conhecimento? Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria, por exemplo, né? Então, a gente pensar nisso já é construir um argumento. Se você conseguir pensar, poxa, conhecimento e sabedoria, qual é a relação entre essas duas coisas? Se você conseguir pensar, construir um argumento em cima disso, já é um parágrafo inteiro da sua redação. Por quê? Tem muitas pessoas que não têm conhecimento acadêmico, né? Sei lá, minha avó tinha 83 anos e passava assim, um conhecimento pra gente sempre muito grande e sem nenhum conhecimento acadêmico. Muitas pessoas que não têm acesso à educação formal têm esse conhecimento básico,
né, tem essa sabedoria básica que não foi construída dentro de um ambiente escolar. Então, se você quiser pensar nessa diferença entre conhecimento e sabedoria, você pode construir um argumento pensando nisso. E aí você vai linkar com outras, com citações, com músicas, com filmes que tragam essa mensagem, tá? Mas basicamente o conhecimento é o saber que você adquire de uma maneira teórica, né? E você vai transformar isso em uma produção acadêmica, você pode transformar isso em uma produção técnica ou prática mesmo, né? Sei lá, você construir um objeto, você construir uma teoria que possa refletir a sociedade. Tudo isso é importante para a gente pensar nos conceitos de conhecimento, tá? Uma dica de leitura para vocês é um livro do Immanuel Kant, né? O que é o esclarecimento, que isso também pode ajudar você aí a pensar na formação do nosso conteúdo, tá? E a responsabilidade social? O que isso tem a ver? O que você ter conhecimento tem a ver com responsabilidade social? Eu estava pensando um pouquinho sobre esse tema e aí eu gosto de linkar as coisas com situações atuais, né? Então, ontem estava no Twitter celebrando a Thelma campeã, né? Espero que todos tenham celebrado ontem também. E aí apareceu lá na minha timeline um rapaz, um jovem que fez um comentário assim, descansa militante. Não sei se já ouviram essa expressão, né? Mas eu fiquei pensando muito nisso, né? As pessoas generalizam, qualquer pessoa que faça um conhecimento, que faça uma construção teórica sobre reflexões de minorias, né? E, enfim, qualquer pessoa que tem uma opinião sobre isso, as pessoas chamam de militante. Não é isso, né? Militante é quem faz parte de um grupo social que visa mudar a sociedade como um todo, né? Então, se você está só emitindo uma opinião, você não é um militante, você está só explicando ali o que você acredita. Mas generalizaram. E aí esse descanso militante me trouxe uma questão, me trouxe uma fala que eu acho muito legal. Não sei se vocês já ouviram, mas alguém falar assim, o ignorante é mais feliz, né? A ignorância deixa a gente mais feliz. E isso me remete muito a por que a gente tem tanta saudade da infância. Por que as pessoas falam, essa era a fase boa e não. Porque quando você é criança, você não tem preocupações de fato, né? A maioria das crianças vive uma infância muito leve, né? A gente, claro, que tem aquelas pessoas que amadurecem muito rápido ou são forçadas a amadurecer muito rápido, né? E a gente não está generalizando e esquecendo esse grupo. Mas o que eu gostaria de refletir é que a gente pensasse. Quando as pessoas falam sobre essa nostalgia da infância, que inclusive é um tema muito abordado nas obras do Pais 2, tá? No texto Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, quando as pessoas falam sobre nostalgia, elas falam sobre esse período de quando você era criança e que você tinha saudade de não se preocupar com nada, você não tinha que estudar para o Pais, você não tinha que se preocupar com o Enem, com o vestibular, com nada disso. Então você estava leve, estava brincando, estava feliz. A partir de que momento que a gente passa a ter essa vida leve e começa a ser uma pessoa cheia de responsabilidades? Quando você conhece os problemas que devem cercar ali, né, a sua vida, a sua existência. Quando você entra no ensino médio, por exemplo, você é bombardeado com um monte de informações. Pais, Enem, UNB, às vezes você nem sabe o que é UNB, não sabe nem que a UNB é gratuita, né? Já entrei em turmas de segundo ano que eu falei sobre a UNB e aí um menino falava, professor, não tem nem condições de pagar isso aí. Eu falei, não, a universidade é pública, é por isso que a gente insiste para que vocês entrem lá. Segundo ano, então a gente acha que todo mundo sabe disso e não sabe. E aí quando você entra em contato com as coisas que você necessita para se transformar num adulto completo ou para preencher todas aquelas etapas de um adulto formado, né? Você passa a ter conhecimento do que você deve fazer. E junto desse conhecimento, responsabilidade social. Você tem uma responsabilidade agora. Então, eu gosto também de uma frase do Einstein que tinha na biblioteca da minha escola. Sempre que eu chegava, eu lia aquela frase, por isso que eu decorei, né? A frase diz assim, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Esse tipo de coisa, esse tipo de citação, você pode guardar para jogar na sua redação, tá? E aí, quando você pensa assim, a partir do momento que, poxa, agora eu tenho noção do meu papel como mulher na sociedade. Agora eu tenho noção do meu papel como homem na sociedade. Eu tenho noção do meu papel como uma mulher negra na sociedade.
Eu tenho noção agora do meu papel como uma pessoa que tem conhecimento sobre isso. E aí você não pode simplesmente viver uma vida assim, sem se preocupar com nada, tá? Outra coisa que eu gostaria de pensar ainda sobre esses conceitos, né? Essa responsabilidade social, ela leva a gente à cidadania, tá? E pensar na cidadania, em exercer uma cidadania plena, é algo muito importante pra gente. É algo que a gente pode utilizar também como um parágrafo de argumentação. Mas vamos lá. Não pode deixar aí. Eu achei que era... Aí. Eu gosto muito de falar sobre literatura, então eu vou fazer sempre essas referências com vocês, tá? Então aqui, eu coloquei uma observação muito importante que me chama muita atenção porque a gente vai falar sobre algumas obras que se encaixam nesse tema. Apesar de ser um tema do PAS 2, a gente faz essa discussão desses temas porque por mais que já tenha caído em 2013, não vai cair mais, de jeito nenhum, tá? O PAS é muito amplo. Quando ele te coloca um tema como esse, reconhecimento e responsabilidade social, você pode utilizar isso em outras temáticas, tá? Então, pensar nesse tema é pensar também em questões que são importantes para a gente observar o que a gente precisa fazer ao analisar esses textos de apoio, tá bom? Então, olha só, na literatura, tanto a tragédia quanto a comédia tinham como objetivo a função pedagógica. Então, lá no início das produções trágicas e cômicas, a gente tinha um objetivo. Não sei se vocês já chegaram a conhecer alguma obra como essa, mas o objetivo ao fazer uma tragédia, por exemplo, em Shakespeare, era discutir as paixões. E você sabe que quando você está apaixonado, a gente perde, né, a razão. E falar sobre isso é justamente refletir sobre a sociedade. Quais são as paixões que te movem? E aí ele joga um tema super trágico, né? Um tema que muita gente morre no final, para você refletir. O que é que tem feito você agir de uma maneira tão irracional até chegar àquele ponto? Então, as obras trágicas trazem essa reflexão, trazem esse quê pedagógico, né? Essa ideia de ensinar mesmo, de trazer uma lição de moral. E comédia, então, nem se fala, né? A comédia, a sátira, a gente chama de sátira, que inclusive dá razão, né, a muitas produções atuais, elas eram fundamentais justamente por isso, porque pensar na tragédia, ou pensar na comédia, desculpa, é pensar em rir da própria desgraça, igual a gente faz o tempo todo, né? Acontece uma coisa na política, que a gente faz? Meme. Acontece um problema, um gente morre, a gente vai lá e ri, né? Estamos vivendo numa fase assim de pandemia, em que tem milhares e milhares de pessoas morrendo pelo mundo afora e que a gente brinca, né? Isso é um defeito? É uma maneira de levar a vida. A gente precisa pensar que se a gente não vivesse assim também, todo mundo ia surtar de um dia para o outro. Mas em nenhum momento a comédia, ela deve, aliás, ela pode até ter, né? Mas o objetivo aqui na literatura, nos primórdios, era justamente fazer uma comédia, fazer você rir a partir de uma crítica social. Isso acontece muito, né? Em 1990, 2000, a gente tinha Cacete e Planeta, que era assim uma comédia assim escrachada mesmo, pegava problemas da política, levava para dentro do âmbito do humor, né? A gente tem hoje Zorra Total, a gente tem Porta dos Fundos. Então, professora, eu posso citar Porta dos Fundos na minha redação? Vai ficar pobre a minha redação? De jeito nenhum. Sabe por que não fica? Porque o objetivo da sua redação no PAS é mostrar que você é um ser pensante. Então, se você consegue mostrar para o seu avaliador que você estava assistindo um negócio em Porta dos Fundos e conseguiu fazer uma crítica social enquanto você assistia algo que era para ser uma bobeira, você mostra que você está acima da média. Está muito melhor do que a maioria dos outros participantes, que tem uma visão sobre a sociedade muito aguçada. É aquela coisa do Einstein. A partir do momento que você abre a sua mente para uma nova ideia, você não consegue mais assistir um filme sem fazer uma crítica, assistir uma série sem fazer uma crítica. Gente, eu falo assim para os meus alunos, na minha monografia eu tenho Machado de Assis, a Bíblia, Beyoncé e Friends. Então, como que isso tudo casou, né? Ouvir uma música e fazer uma crítica, cara, é isso. Eu estou falando sobre isso na minha monografia, isso é a sociedade. Eu estou assistindo uma série para relaxar, estou aqui no meu momento de entretenimento e enquanto eu estou fazendo isso, eu tive um start social. Então é isso que eu gosto que a gente pense.
tanto a tragédia quanto a comédia, desde os primórdios, já tinham essa função. Imagina agora, vou falar de Big Brother de novo. Por que esse Big Brother foi tão marcante? Foi um programa de reality show que trouxe várias reflexões sociais para a roda. Então a gente estava aqui numa boa, assim, divertindo, entretenimento. Pá, de repente a gente estava fazendo uma análise social, porque não dá mais para ver as coisas, né, sem ter um olhar crítico de fato. E aí eu penso aqui, olha só, novelas, filmes e séries, coisas que você assiste no seu momento de lazer, são importantes para que você observe também o que ele está fazendo ali, qual é o papel disso aí na nossa sociedade. Então, eu devo citar uma dessas coisas na minha redação? Por favor, faça isso. Por mais bobo que você ache que seja. Ah, vou falar de Naruto na minha redação? Fale! É um anime que fala sobre superação, sobre conquistar objetivos e sobre ser determinado. Você consegue falar sobre isso na redação? Consegue! Eu vou falar sobre, sei lá, um desenho bobo? Pode falar, né? A gente vê o quanto os Simpsons, por mais que seja uma comédia totalmente de entretenimento, não deixa de lado a análise social. Então, se você consegue ter essa percepção social, faça isso. Traga para a sua redação, porque isso é muito válido. É exatamente isso que a gente observa. A Nath está perguntando se pode citar filmes na redação do Paz. Por favor, faça isso. Inclusive, um dos temas o tema do vestibular que eu passei, que foi em 2000 e alguma coisa, foi em 2009, passei no vestibular em 2009, o tema era fazer uma dissertação sobre um filme que tinha mudado a minha vida. Imagina você fazer uma dissertação em terceira pessoa, né? Você não vai fazer uma dissertação em primeira pessoa, você vai vir um artigo de opinião. Fazer uma dissertação sobre um filme que mudou a minha vida. Então eu tinha que falar sobre a importância daquele filme para uma modificação social que pode causar em alguém. Imagina. Aí você fala para assim, professora de redação, tá aí agora no Tudo Sobre o Paz, né? Deve ter falado sobre Laranja Mecânica, um filme do Hitchcock. Não, falei de um filme do Adam Sandler. Porque tudo que eu lembrava lá na hora era assim, um filme de comédia que meu pai tinha assistido junto comigo no fim de semana anterior. Mas assim, eu queria falar sobre várias obras clássicas, assim, me achando intelectual, chegou lá, não lembrava de nada. E aí falei exatamente disso. Olha só, a comédia construindo conhecimento social, tá? E aí, as artes visuais também, né? A arte como um todo, ela tem uma função social muito importante, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso. Seja a arte literária, seja a arte visual, seja a arte audiovisual. Eu acho que a gente vive um momento, e estamos vivendo um momento agora na quarentena, né? Que a gente valoriza muito a arte. O que seria de nós se não fosse uma série pra gente assistir, uma música pra gente ouvir nesse período, um filme pra gente ver, a gente ia enlouquecer, né? Então, a arte é muito importante, tanto como entretenimento, quanto como identidade social. Mais uma? Perguntaram qual você acha que é o melhor momento para fazer essas citações? Introdução, desenvolvimento ou conclusão? Na minha percepção, eu gosto de fazer as citações no desenvolvimento, tá? Mas assim, porque quando eu olho para uma frase, eu falo, poxa, isso aqui dá um argumento. Então, a partir dessa frase, eu falo, como disse fulano de tal, segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, isso e aquilo. E aí, a partir daquilo, eu desenvolvo o meu argumento, tá? Mas tem gente que também gosta de concluir. Aí, desenvolveu o argumento, aí chega lá na conclusão e diz, assim como afirmou Albert Einstein, ponto final. Ok? Então, independente do que a gente pensar aí, de onde você colocar, o importante é saber construir essa citação no seu texto, tá? Não é assim, não é uma regra. Colocou na introdução, você vai perder ponto. Colocou na conclusão, vale mais do que no desenvolvimento. Não é isso. É a maneira que você constrói, coesão e coerência, que eu acho que vale a pena a gente conversar também sobre isso, tá? E aí a gente vai falar sobre a construção do texto mesmo. E quando vocês mandarem a redação para a gente fazer a correção, no feedback a gente vai falar, olha, essa citação não foi bem casada com o argumento que você apresentou. Ou elogiar, muito bem construída a citação junto com o argumento. Porque é isso que importa, é você saber fazer uma referência e saber conectar com o que você tem para dizer. Diga. A Samara perguntou se essa citação de filmes também pode ser usada no Enem. Pode também. Lá eles têm uma competência que fala muito sobre isso, né? A competência 3 e a competência
2. Seleção, organização de argumentos na competência 3. E se você traz um conhecimento diverso de mundo, traz uma citação diferente, uma citação que, sei lá, quase ninguém usaria, aí você coloca aquela citação ali e aquilo te dá muitos pontos porque você sai do senso comum, tá? Na redação do Enem, eles têm um sistema de correção que é o seguinte: nível 3 é o senso comum. Passou disso, já cai para o nível 4, 5, tá? Mas depois a gente vai falar especificamente sobre o Enem. Hoje é mais pra gente pensar no PAS, tá? Mas cabe sim. Mais alguma pergunta boa aí? Perguntou se pode citar série ou animes no Enem. Pode também, assim como citações de pensadores filosóficos, de autores e etc. Isso aí cabe, tá? E aí uma coisa que eu gosto de pensar quando a gente fala sobre conhecimento social é o seguinte, né? Uma frase do Edmund Burke que diz: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Essa é uma citação que você pode usar na sua redação. Já dá print aí da tela para você poder copiar e colar lá na sua argumentação, ou na sua conclusão, ou introdução, né? Mas por que essa frase é importante? Olha só. Gente, existe um processo histórico chamado anistia. O que é a anistia? É quando o governo perdoa os crimes que foram cometidos naquela sociedade. E isso aconteceu no nosso Brasil. Aconteceu a ditadura militar, né? Após o fim da ditadura militar, o nosso governo anistiou os crimes que foram cometidos. E aí a pergunta que eu lanço para vocês é a seguinte: e se não tivesse acontecido a anistia no Brasil? E se as pessoas que cometeram os crimes na ditadura militar, por exemplo, não tivessem sido perdoadas, tivessem sido punidas de acordo com a gravidade das coisas que eles cometeram? Qual seria o reflexo disso para a nossa sociedade? Você acha que teria alguém defendendo que a ditadura militar foi um regime que fez sucesso e que foi um milagre econômico? Vamos pensar nisso, tá? É uma coisa que a gente pode deixar aí guardado para argumentar mais para frente. Uma proposta que a gente vai falar também, acredito que daqui a 2 semanas, tem muito a ver com isso, que é a possibilidade de uma terceira guerra mundial, que foi um tema do PAS 3. Imagina você fazer uma redação dessa de nada, assim, igual eles solicitaram. Mas guarda isso que a gente vai pensar. E por que eu estou falando da anistia? Porque quando perdoa-se crimes cometidos, crimes como tortura, como assassinato, por conta de ideologias, quando você perdoa isso aqui, parece que está tudo bem, parece que está tudo ok fazer isso em nome do que você defende, né? Em nome de uma ideologia. E se as pessoas não conhecem a fundo o que aquele problema trouxe para a sociedade, o que acontece? A gente repete isso aí, tá? É por isso que é tão importante esse momento que nós estamos vivendo. É um momento de emancipação mesmo. As pessoas estão parando para pensar sobre a influência do machismo na sociedade. As pessoas param para pensar sobre como o racismo está presente no nosso dia a dia. As pessoas começam a pensar sobre como é importante as relações familiares para a construção da nossa personalidade. E se você tem esse conhecimento, o que você tem que fazer? Você tem que eternizar. Você tem que escrever, você tem que fazer as outras pessoas pensarem tal como, aliás, ouvirem o que você tem a dizer para que a partir daquilo ela construa os seus argumentos, né? Então, se você vai fazendo esse tipo de conhecimento, olha só, você não vai repetir um erro que já aconteceu na sua história. Então, essa é uma citação legal que você pode usar na sua redação, tá? Fazer essa referência de, bom, se eu tenho conhecimento sobre isso, por que eu vou repetir esse erro na minha história? Né? Como que eu vou deixar que esse erro seja cometido na sociedade? Estamos falando sobre responsabilidade social. Então, se você sabe que você tem um conhecimento social, você não vai permitir que a sociedade reproduza esses erros, tá bom? Aqui a gente tem, então, uma reflexão importante. Quem são os heróis da sociedade? O que isso tem a ver com o nosso tema? Conhecimento e responsabilidade social. O que a gente tem a ver com isso, né? Quando você pensa na reflexão de heróis, é porque a gente tem uma sociedade que se constrói e vai, sei lá, ressaltar, enaltecer uma figura importante para aquela história. Vamos pensar, por exemplo, em Tiradentes, que foi comemorado agora, dia 21 de abril, né? Por que Tiradentes foi um herói para a nossa sociedade e qual a importância dele ser transformado como uma figura de exemplo? A gente tem o hábito de construir, né, essa seleção heróica para a gente.
Desde criança, tem lá o Ben 10, tem o Homem-Aranha, tem o Batman, você tem a Tempestade, né, a minha heroína, lógico, né? Você tem ali o Super Choque, sei lá. Então, desde criança a gente tem esse hábito de se apegar a heróis. Por quê? Porque a gente pega aquilo ali e utiliza isso como exemplo. E aí você vai construir conhecimento a partir da maneira que aquele herói se posicionou naquele momento. E se você faz essa construção, o que significa? A partir da figura dele, você vai construir uma responsabilidade social X ou Y. O problema disso é quando a gente fica cego aos nossos heróis, né? Estamos vivendo um momento político de polarização, por exemplo, né? Ou você é de direita ou você é de esquerda. Se você não é nada, você é um lixo, né? Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Você é PT ou PSDB, sei lá. Esse momento de polarização faz a gente pensar também em conhecimento e responsabilidade social. Eu vou seguir cegamente o que a pessoa que eu acredito ser o meu exemplo está dizendo que é o certo? De jeito nenhum. É aí que entra o papel do conhecimento, é aí que entra o papel da responsabilidade social. Como você pode construir um argumento pautado nisso? Você pode trazer esse contexto histórico de polarização, dizer que desde 2014, digamos assim, sei lá, você pode trazer 2013, 14, 15, desde 2013 vivemos um momento, vivemos não, né? Você vai usar a terceira pessoa, não use a primeira. Vive-se um momento na sociedade pautado em uma polarização ideológica. O que é polarização ideológica? Pensa na pilha, né? Positivo e negativo, lados opostos. Polarização, eles não se encontram, tá? Então são ideias totalmente distintas. Você pensar nisso é dizer que vive-se esse momento de polarização na sociedade brasileira. E a partir disso, entende-se que a sociedade busca conhecimento a partir das figuras que constrói como ídolos. Olha só, a gente já fez 3 linhas de um parágrafo só aqui conversando. E aí, a partir disso, o que você pode fazer? Você vai construir o seu argumento pensando nos reflexos disso. Você pode trazer um exemplo, você pode colocar um exemplo para a sociedade brasileira ou uma sociedade no geral, por exemplo. Ah, vamos falar de Martin Luther King, vai falar sobre Mandela, né? Você pode trazer a figura heróica que você achar interessante. E aí mostrar quais são os reflexos de colocar esse personagem como um herói inatingível e impecável e seguir aqueles exemplos, né? Então, pensar nisso é pensar que a gente está sempre procurando alguém para servir de exemplo para a gente. E se a gente está procurando isso, é porque a gente precisa de alguém para construir conhecimento. E aí você pode dizer, então, que a sociedade passa a vida em busca de conhecimento a partir de uma figura heróica. Também é outro argumento que você pode apresentar, tá bom? Pode passar. E como a gente vai linkar isso aí com as nossas obras do Paz? Deixa eu ver que horas são. Tem gente pedindo pra desativar os comentários, você acha melhor? É porque eu preciso saber as perguntas, né? Tá, a gente tá com 6% e tá diminuindo. Tá, então tá. Obras do Paz. Quais são as obras do Paz que a gente tem aí que podem se encaixar em um tema parecido com esse? Eu sugiro que você utilize o tema, mesmo que seja anterior, mesmo que seja antigo, eu sugiro que você pegue aquela produção que a gente está sugerindo para a semana, a da semana é Conhecimento e Responsabilidade Social, dê uma olhada nas obras da sua etapa e fale, bom, o que eu posso trazer dessa obra para dentro da minha redação? A minha sugestão é sempre essa. Por quê, gente? Olha só, estamos falando de uma produção que vai ser corrigida por profissionais do português, né? Então, provavelmente ele vai ter acesso ao que aquela obra fala, o que aquela obra literária apresentou. Então, você vai cativar o seu corretor quando você traz uma referência como essa, né? Então, é legal você fazer isso. Além disso, estudar para a obra é estudar para a sua prova e é também estudar para a construção de argumento que você tem que fazer. Então, vamos lá. Para a galerinha aí do Paz 1, o que a gente pode trazer como referência para esse tema? A gente tem, lá no conteúdo que o SESC selecionou, várias obras, vários poemas do Gregório de Matos, né? E esses poemas, eles falam sobre lírica, eles falam sobre uma questão religiosa, mas nós temos a sátira. E a sátira é justamente o que você pode citar como uma referência no seu poema. Ah, professora, mas eu não lembro de nenhuma de cabeça. Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer assim. Assim como em poemas satírico de Gregório de Matos,
As obras artísticas contemporâneas têm a função de alertar a população sobre problemas sociais que devem ser discutidos. Então, o que você fez? Você citou a obra de Gregório de Matos, sem citar especificamente um poema, porque você não lembra exatamente do nome daquele poema X, Y ou Z, tá? Então, você pode só citar de maneira genérica, porque nós temos 3 categorias ali fixas. As líricas, que são as amorosas, nós temos as religiosas, que dispensam, né, comentários da religião cristã, e nós temos a categoria satírica, que é usar da comédia para fazer uma crítica, tá? Então, você pode fazer esse comentário no geral. Outra coisa que você pode trazer, a advogada que viu Deus, o diabo voltou para a terra. É uma peça teatral muito divertida, por sinal, da Companhia G7, companhia daqui de Brasília. E aí fala sobre uma advogada que foi contratada para quebrar um pacto que o cara tinha feito com o demônio. E aí, claro, né, é uma ficção, mas inspirado em obras clássicas. E aí, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Quando você tem um conhecimento, gera em si uma responsabilidade social. E essa advogada, quando ela passa por todos esses processos, ela vai descobrir, por exemplo, o quanto a burocracia é uma questão que ela gostaria de retirar da vida dela, né? E, inclusive, melhorar na sociedade. Nós temos ali também, pensando nessa advogada, né? Uma pessoa que vive para trabalhar, que abandona a sua família para trabalhar, e isso acaba construindo dentro dela um sentimento de fragilidade, porque ela só pensa em trabalho, e aí quando ela descobre que ela abandonou a sua família por dinheiro, ela vai mudar. E muda não somente a si mesma, como ela deixa uma reflexão, uma lição de moral na obra. E ela faz as pessoas que estão assistindo ali pensar, poxa, será que eu estou trabalhando demais larga a minha família também? Então a função dessa obra é trazer essa reflexão social, conhecimento e responsabilidade social, alertando a uma mudança ao nosso sistema que exige que a gente trabalhe, ganhe dinheiro, e tenha casa, e compre um carro, e compre o celular mais caro que tiver, para você parecer inserido. Então, isso é algo que ele traz para reflexão. Pessoal do Paz 2, né? Eu acho que eu colocaria mais umas 4 obras aqui, mas não coloquei todas para a gente não se alongar na nossa análise, tá? Mas em Canção do Exílio, o que você pode fazer? Você pode mostrar que o conhecimento literário, o conhecimento artístico, fez com que a população buscasse uma identidade nacional. Então, buscar essa identidade nacional, ela é fundamental para entender o que a gente tem na primeira geração do romantismo. Então, você pode falar uma amostra de como a responsabilidade social ela é garantida a partir do conhecimento, são as produções literárias que ocorreram na primeira geração do romantismo. A partir de uma busca por conhecimento, a responsabilidade social criada pautou-se em construir uma identidade a partir dos poemas, ok? Pai contra Mãe, de Machado de Assis. Fala pra eles que a live vai ficar salva? A live vai ficar salva, estão perguntando isso? Muitas vezes. Tá, a live vai ficar salva sim, tá? A gente vai salvar pra vocês. Pai contra Mãe, conto realista, de Machado de Assis. Eu sou apaixonada por Machado de Assis, a gente vai falar muito dele aqui, vocês podem ter certeza. Mas principalmente por isso, pelo tema que a gente está trabalhando. Ele tinha muito conhecimento e ele transforma esse conhecimento em crítica para que você, quando lê aquele texto, se alerte para o que eu estou fazendo em relação a isso. Pai contra Mãe é um texto que faz uma sátira, usa um certo tom de humor para fazer algumas críticas à sociedade, especialmente ao sistema escravocrata, né? Então, em Pai contra Mãe, você tem, a partir de uma obra como essa, observar como a sociedade tinha aí certa perspectiva em relação ao sistema de escravidão, né? Como eles tratavam as pessoas escravizadas, como eles tratavam as mulheres grávidas que eram escravizadas. Então, você fazendo essa reflexão, você consegue perceber os vestígios disso para a nossa sociedade. É algo que você pode citar na sua redação também. Música, Copo Não É Esmola, de Bia Ferreira. É uma música incrível que cria o trajeto, né, que cria a trajetória de uma menina que tenta alcançar a Universidade Federal e é impedida por obstáculos de acordo com o lugar de onde ela vem, né? De acordo com o lugar que ela ali ocupa. Então, é uma obra que também faz essa análise e traz responsabilidade social, justamente para pensar, bom,
a quantidade de vezes que eu já ouvi as pessoas falando que cota era esmola, que cota era racismo, isso que era racismo, né? Não foi pouca, tá? A quantidade não foi pouca. E é interessante a gente pensar nessa música, nessa obra, como um alerta à sociedade, às críticas à sociedade. E isso também tem uma função na sua redação. Você pode falar: músicas como Cota não é esmola, Maria da Vila Matilde alertam a sociedade sobre abrir a mente. Não, abrir a mente é uma expressão muito popular, né? Sobre refletir e pensar em críticas sociais para transformar isso em mudança, para transformar isso em aplicação da sua cidadania. Maria da Vila Matilde, que eu acabei de citar, é uma música da Elza Soares que fala sobre agressão física, né, à mulher. Então, que leva ao feminicídio, que você pode citar também, né? A partir do momento que você tem esse despertar social, você tem uma função. E a sua função não pode ser negligenciada. Você não vai ver um cara gritando com uma mulher do seu lado, ou ameaçando bater nela, e achar que tá tudo bem e falar: não, é coisa de marido e mulher. Não, você já tem uma responsabilidade social, porque você tem conhecimento e você sabe que aquilo é errado. Okay? O Inimigo do Povo, do Ibsen, também traz essa temática. A Redenção de Kant, que é uma obra visual de Modesto Brocos, também faz esse alerta social. Tá? Mais um aí pra gente finalizar. E as obras do País 3, tá? Também são muitas, e eu falaria assim de mais umas 5 obras ali que a gente pode trazer. Deixa eu ver se desse lado. Sabe quando vai aparecer? Tá. Tá, ok. Sabe quando se inicia as inscrições do Paz? Não, ainda não temos a matriz, né? Geralmente ela sai lá para maio, mas com essa pandemia eu acho que não vai acontecer nos dias que a gente prevê não, tá? Eu imagino que deva abrir lá para o final de junho, julho, mas é só uma suposição, não tenho nenhuma certeza de nada, tá bom? Assim que tiver, vocês podem ter certeza que vocês vão ser avisados, tá? Fechando aqui com as obras do País 3. Algumas músicas que trazem essa reflexão de construir conhecimento, de trazer uma análise social. Olha só, Cálice, do Gilberto Gil, né? A gente pensar na função dessa música como construção social. Dona de Mim, da Isa, é uma música que fala sobre autoconhecimento. E o autoconhecimento gera responsabilidade social também? Será que você poderia pensar em um argumento sobre isso? É claro que sim. Né? Claro que o autoconhecimento é fundamental para você perceber a sua função como um cidadão. Pensar: poxa, será que eu posso viver a minha vida toda sem me preocupar com política? Você pode, mas e a sua responsabilidade social? Como funciona a partir disso? Né? O Encontro de Lampião com Ike Batista, de uma banda chamada El Efecto, né? É uma música que faz uma crítica sobre a maneira com que o dinheiro gira, com que as culturas observam a função do dinheiro, por exemplo, da idolatria. Então, você observar essa música traz também responsabilidade social. Poema aos Homens do Nosso Tempo, da Hilda Rich, um poema lindo também, que traz essa reflexão sobre os contextos históricos. Maria, de Conceição Evaristo. Essa aqui, se você não chorar, você não tem coração, tá? É um conto incrível da Conceição Evaristo, que é uma das autores que eu mais amo assim, no mundo inteiro. Fiquei muito feliz quando o Sebrae selecionou esse conto como obra do Paz. Fala sobre a rotina de uma mulher que entra no ônibus e lá ela vai observar ali um assalto. Não vou falar muito para não dar spoiler, né? Mas é um conto maravilhoso que também traz esse pensamento de reflexão social e de mudança a partir dessa percepção, tá bom? Cartas que Gandhi escreveu para Hitler e Por que a Guerra? Indagações entre Einstein e Freud. São 2 cartas, novidade aí do País 3, tá? Eles trouxeram aí 3 cartas que fazem essa reflexão social muito importante. E isso tudo tem lá na sua apostila que você vai comprar, né? Do Tudo sobre Paz. As análises dessas obras todas. Mas essas cartas aqui, elas trazem também esse alerta. Por quê? Gandhi escreve cartas para Hitler para impedir que a guerra aconteça. Essas cartas nunca chegam a Hitler. E aí você pensa, será que se tivesse chegado aconteceria alguma coisa? O conhecimento de Gandhi teria sozinho. Por que a guerra? Indagações entre Einstein e Freud. Né? Então, Einstein manda cartas a Freud perguntando por que as pessoas vivem esse ambiente de guerra e por que é tão legal, né, para as pessoas defender a violência como um método
de defesa de pontos de vistas e de crescimento econômico. Então, são cartas muito legais que a gente pode pensar aí como argumentação. Ok? Mais alguma pergunta aí? Vamos começar por aqui, porque por aqui já tá travando. Começou a travar. O que começou a travar? A live, porque tá com 3%. Dá pra começar por aqui? Um, dois, três já? Sim. Não, deixa eu só terminar então. Não, tá travando. Tá todo travando mundo muito? falando. É, tem umas pessoas falando, tá travando. Ah, que travou e voltou. Acho que voltou. Voltou aí? Uhum. Tá, então a gente já tá terminando, tá? Não vai travar mais não. Só uma coisinha aqui que eu gostaria de falar pra vocês. As instruções que eu passei no início da aula, tá? E sobre as nossas lives. Toda semana a gente vai se encontrar agora nas terças, às 18 horas. Nós vamos falar de temas que já foram trabalhados, já foram apresentados para vocês. Como eu já disse, não porque aquele tema tem a possibilidade de cair de novo, mas porque os temas são muito abrangentes. Então, qualquer coisa que a gente falar sobre isso, né, vai ser útil para você, vai te construir um conhecimento de mundo, vai te criar curiosidade para pensar nisso lá para frente. A redação que está lá no site já é para você fazer, já era para ter feito, né, mas agora você vai dar uma incorporada no que a gente conversou hoje. Mas você vai poder postar lá no nosso site até amanhã, às 23h59. Você tem esse prazo aí para fazer. Professora, como é que eu vou postar a minha redação? Você vai escanear a sua folhinha. Você vai usar o seu celular, baixa esse aplicativo aqui. Esse é o que eu uso, tá? Mas tem algumas outras opções. Eu gosto desse porque ele é de graça, ele é prático, você tira foto, pronto. Aí você escolhe lá como salvar. Você vai salvar como? Em PDF. Você vai salvar aquela foto que você tirou em PDF e mandar lá no nosso site pra gente, tá? Isso é muito importante. Não mande em formato Word, porque desconfigura tudo. Ou eu posso apagar uma palavra sem querer e te dar errado por causa disso. Então, manda em PDF, que aí isso é fundamental para nossa correção, tá bom? Eu vou te devolver a sua redação até o dia 16 de maio, tá? Então, não tem chance de eu já ter corrigido a sua redação no feriado, né? Se eu corrigir minha redação, não tem chance. Fazer a redação na folha definitiva. A folha definitiva está no nosso site. Você vai imprimir a folha e passar para aquela folha lá. Só que, professora, não tem impressora. O que você vai fazer? Pega a folha em branco e faz as 30 linhas ali, tá? A gente estava pensando em acertar em folha de caderno, mas tem vários cadernos de tamanhos diferentes. E você precisa exercitar o hábito de construir a sua redação nas 30 linhas, tá bom? Isso é muito importante para você ter o hábito de escrita, não se surpreender quando você chegar lá no dia da prova e já chegar preparado de verdade, tá bom? Se você não tem impressora, pega uma folha em branco, faz as linhas bonitinho e manda pra gente lá no site. Professora, de graça? De graça. Nosso objetivo é esse, né? É fazer vocês terem aí acesso a conteúdos, acesso a informações, principalmente para quem não tem condições aí, como tantas outras pessoas, e levar em consideração esse momento que a gente está vivendo, que você pode estar paradão aí, ansioso, né, nervoso, querendo fazer alguma coisa da sua vida. Vamos usar esse momento para estudar, para também relaxar a nossa cabeça e parar de pensar em coisas ruins, tá bom? A live vai ficar salva. Tem mais alguma pergunta importante aí, Lombardi? Não, até então. Deixa eu tomar uma água que eu tô... Não? Não. A galera tá respondendo, a galera da própria live tá respondendo. Ótimo, vocês são demais. Meninos, obrigada, foi muito bom. Terça-feira que vem a gente vai fazer mais uma live, nesse mesmo horário, tá? A gente vai conversar sobre outros temas e vamos seguir o mesmo processo aí de correção, tá bom? Um beijo, espero que tenha ficado tudo claro. E é isso. Vou desligar aí e deixar ela salva, tá bom? Beijos. Deixa eu ver aí como é que... Pode encerrar? Pode.